Antes de começarmos esta oração, convido você a silenciar sua alma por um instante. Respire fundo, feche os olhos se puder. Estamos prestes a entrar na presença de Deus, não com pressa, não com medo, mas com reverência e sede, porque há momentos em que a alma clama por mais do que palavras, mais do que rotinas, mais do que o mundo pode oferecer. Talvez você esteja cansado, talvez a fé tenha se tornado uma repetição, um costume vazio, mas hoje o Senhor quer mais do que sua presença física. Ele quer seu coração desperto, sua mente atenta, seu espírito disponível. A oração não é apenas um hábito cristão, é um convite celestial, um canal direto entre o céu e a sua dor, entre o trono da graça e os cantos mais silenciosos da sua alma. A palavra nos lembra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus não nos chama à oração para nos ver cumprindo um ritual. Ele nos chama porque quer revelar mistérios, derramar consolo, restaurar o que foi quebrado. Oração é mais do que falar, é viver em comunhão, é ouvir, descansar, confiar. Mesmo Jesus, o Filho amado, se retirava para orar. Ele, que era perfeito, buscava solitude para estar com o Pai. Se ele precisava, como nós poderíamos pensar que conseguimos sem isso? Então, hoje, não ore por obrigação. Ore por amor. Ore porque você sente falta de Deus, porque quer voltar ao lugar onde seu coração pulsa no mesmo ritmo do dele. Porque sabe, no fundo, que não há paz fora da presença daquele que te formou. Que esta seja a oração que reacende a chama, que te devolve a sensibilidade, que cura a indiferença, que leva você de volta ao colo do Pai. Se você deseja isso com sinceridade, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero voltar a te ouvir. Deixe que essa frase marque o reinício da sua comunhão com Ele. É impossível caminhar com Deus de verdade sem cultivar uma vida de oração viva. Não falo de frases prontas ou palavras bonitas. Falo de uma entrega real, de um coração derramado, de um espírito que sabe que sem Deus tudo perde o sentido. O cristão que não ora vai, pouco a pouco, se afastando da fonte, secando por dentro, enfraquecendo diante das batalhas que exigem força espiritual. Quantas vezes deixamos para orar só quando tudo desmorona? Como se a oração fosse um botão de emergência. Mas a oração precisa ser o nosso oxigênio, não o último recurso. Quando oramos, não estamos apenas pedindo coisas, estamos respirando a presença de Deus, estamos reconhecendo que Ele é o centro, que dependemos dele para viver, para decidir, para prosseguir. Em Tiago 5,16 está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é exagero. A oração transforma ambientes, cura corações, liberta mentes, ressuscita sonhos. A oração nos fortalece em dias difíceis e nos mantém humildes em tempos de vitória. A oração abre caminhos invisíveis, move o coração do Pai e nos alinha com sua vontade. E quando não sabemos o que dizer, quando o cansaço toma conta, quando até orar parece um peso, aí está o segredo. É justamente nesses momentos que o Espírito Santo entra em cena. Ele é nosso ajudador. Ele conhece o que as palavras não alcançam. Ele interpreta nossas lágrimas. Ele decifra nossos silêncios. O Espírito Santo é aquele que nos carrega até o Pai quando não conseguimos andar. Você pode estar se sentindo fraco, mas até a sua fraqueza é um lugar fértil para Deus agir, porque onde termina sua força, começa o poder dele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Hoje, mesmo com as mãos trêmulas, dobre os joelhos. Mesmo sem saber por onde começar, feche os olhos. Deus ouve até o seu suspiro. Ele não se impressiona com discursos, mas se move com sinceridade. E onde há verdade no coração, há resposta no céu.
Se isso tocou seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a orar. E permita que ele transforme sua vida a partir de hoje. Você não precisa de palavras perfeitas para tocar o coração de Deus. Não precisa conhecer todas as doutrinas, nem ter uma oração eloquente. O que o céu busca é autenticidade. Um coração quebrantado, disposto, aberto. Um coração que reconhece: eu preciso de ti, Senhor. É o Espírito Santo quem nos ensina a orar com profundidade. Ele é o mestre da comunhão, o conselheiro silencioso que nos conduz ao secreto. Quando você ora com ele, até o silêncio vira adoração. Quando você se rende à presença dele, suas palavras deixam de ser repetição e passam a ser expressão da alma. É por isso que a oração precisa ir além do automático. Deus não quer que você apenas fale com ele. Ele quer que você ande com ele. A oração nos leva a isso, a uma vida de intimidade. Não é apenas dizer: Senhor, cuida de mim, mas perguntar: Senhor, o que o teu coração deseja hoje? Isso muda tudo. Em João 14:26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito nos relembra a palavra quando tudo parece confuso. Ele ilumina o caminho quando não enxergamos saída. Ele traz paz, mesmo no meio da tempestade. E quando permitimos que Ele ore conosco, nossa oração deixa de ser superficial. Ela se torna poderosa, viva, cheia de verdade. Talvez você esteja lutando com distrações, cansaço ou até mesmo incredulidade. Mas o Espírito Santo pode renovar seu espírito. Ele é fogo que reacende a fé. Ele é vento que remove o peso da alma. Ele é água que lava a mente e restaura a esperança. Não desista de orar. Não pense que Deus se esqueceu de você só porque a resposta ainda não chegou. Ele está ouvindo, Ele está perto. E o Espírito dele já está intercedendo por você com gemidos que você não pode ouvir, mas que o céu compreende perfeitamente. Hoje, em meio ao barulho do mundo, faça uma escolha. Pare tudo e ore. Volte ao lugar secreto. Deixe o Espírito guiar suas palavras e restaurar sua conexão com o Pai. Se essa mensagem falou com você, comente aqui. Eu escolho a oração viva e verdadeira. Que sua declaração seja ouvida nos céus como um novo começo. Existe uma dimensão na oração que só é alcançada quando nos despimos por completo diante de Deus. Quando deixamos de lado as aparências, os discursos ensaiados, os medos ocultos e simplesmente nos apresentamos como estamos, feridos, cansados, confusos, mas sedentos por algo verdadeiro. E é nesse lugar de verdade que o Espírito Santo nos encontra. Ele não exige perfeição. Ele não espera que você chegue com tudo resolvido. Na verdade, quanto mais você se entrega em fraqueza, mais Ele se revela em poder. Ele conhece suas lágrimas antes mesmo que elas rolem pelo rosto. Ele entende o que você não consegue colocar em palavras. E mais do que isso, Ele se move por amor a você. É em oração que as feridas profundas começam a cicatrizar. É ali, no secreto, que as culpas se dissolvem na graça e as mentiras do inimigo perdem força diante da voz da verdade. Porque quem ora com sinceridade ouve a voz do Pai dizendo: eu ainda estou aqui, eu nunca te deixei. O Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A oração é o altar onde a alma abatida encontra consolo, onde o cansado descansa, onde o desesperado volta a ter esperança. É ali que Deus sussurra ao nosso espírito: você é meu, ainda há propósito, ainda há futuro. Você pode ter orado muito e sentido pouco. Pode até ter acreditado que suas palavras se perderam no ar. Mas nenhuma oração sincera passa despercebida diante do trono de Deus.
Cada clamor é registrado, cada lágrima é recolhida, cada suspiro é levado ao coração do Pai. O Espírito Santo quer tornar sua oração viva de novo. Ele quer reacender em você aquele fogo que talvez tenha se apagado com o tempo. Ele quer fazer com que sua alma volte a se emocionar na presença de Deus. Mas para isso, você precisa dar um passo. Precisa abrir a porta, precisa se render. Se hoje você sente esse chamado, se há algo dentro de você dizendo, eu preciso voltar, então escreva nos comentários. Espírito Santo, restaura o meu altar. Que essa frase seja a chave que reabre o lugar da intimidade com Deus. A presença de Deus não está limitada a templos ou reuniões. Ela pode estar agora mesmo aí, onde você está. Na sua sala, no seu quarto, na cozinha, no ônibus, no silêncio da madrugada ou no corre-corre do dia. Quando o Espírito Santo habita em nós, todo lugar se torna altar. Todo momento se torna sagrado. A oração não precisa de cenário perfeito. Não exige clima ideal. O que ela pede é disponibilidade. Um coração que se volta ao Pai, mesmo em meio à rotina. Quando você decide viver em espírito de oração, cada respiração se transforma em louvor. Cada pensamento se alinha ao céu. Cada ação reflete o amor de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 está escrito: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar não significa falar o tempo todo, mas estar o tempo todo consciente da presença de Deus. É viver conectado, sensível ao toque do Espírito, prontos a ouvir sua voz até nas pequenas coisas. É orar lavando a louça, dirigindo, atendendo alguém, enfrentando uma dor, celebrando uma vitória. O Espírito Santo transforma a oração de algo pontual em algo contínuo. Ele nos ensina que orar não é parar a vida, é levar Deus conosco por onde formos. Ele caminha ao nosso lado, nos consola no silêncio, nos corrige com doçura e nos inspira a viver com propósito até nas tarefas mais simples. Você não precisa esperar a próxima crise para dobrar os joelhos. Pode orar agora, pode agradecer agora, pode declarar vida agora. O céu está disponível, Deus está acessível e o Espírito Santo está pronto para guiar você à profundidade de uma vida cheia de significado e presença. Transforme seu dia em oração, transforme seu lar em altar. Transforme sua vida em adoração constante. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Espírito Santo, caminha comigo. A oração não é um monólogo, é um diálogo de amor, um encontro entre sua alma e o Criador. Quando oramos, não estamos apenas falando, estamos também ouvindo, sentindo, percebendo. Deus não quer apenas saber o que você precisa. Ele quer mostrar quem Ele é. Ele quer revelar sua glória, seu cuidado, seu plano para você. Por isso, mais do que pedir, a oração também é um lugar de escuta. Um espaço para silenciar a ansiedade e abrir os ouvidos da alma. Às vezes, Deus responde no mesmo instante. Outras vezes, Ele sussurra verdades no silêncio, trabalhando em áreas que nem sabíamos que precisavam ser curadas. Em Êxodo 33:11 está escrito: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Esse é o nível de intimidade que o Espírito Santo deseja restaurar em nós. Uma comunhão onde não há pressa, onde você aprende a ficar na presença, não só até receber algo, mas porque estar com Ele já é tudo. Onde os minutos viram horas sem esforço, porque a alma encontra descanso ali. É nesse lugar que a oração se torna abrigo, um refúgio em dias difíceis, um alívio nas lutas internas, um abraço quando ninguém mais entende. Quando você permite que o Espírito Santo conduza suas orações, até os momentos mais dolorosos são convertidos em renovação. E não importa como você começou, talvez ferido, distraído, enfraquecido, se você decidir permanecer, Deus vai transformar seu clamor em canção,
sua angústia em esperança, sua oração em arma espiritual, porque a verdadeira oração é viva, e tudo que é vivo cresce, amadurece e frutifica. Hoje, aceite esse convite do céu. Volte ao lugar secreto, não com pressa, não com fórmula, mas com fome. Fome de ouvir, de descansar, de conhecer o Pai mais profundamente. O Espírito Santo está esperando por você. Ele já está aí, tocando seu coração enquanto você lê estas palavras. Se essa verdade te tocou, escreva nos comentários: quero ouvir tua voz, Senhor. E prepare-se para que Ele fale com você de maneira nova, íntima e transformadora. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossas orações, algo poderoso acontece. Deixamos de orar apenas por nós e começamos a carregar o fardo dos outros. Nossos olhos se abrem para as dores do próximo e nossa alma começa a clamar por aqueles que não conseguem mais orar. O intercessor nasce da intimidade e é forjado pelo amor. Oração não é apenas descanso, é também combate. É resistência contra tudo o que se levanta para destruir o que Deus construiu. Quando você ora em espírito, você está se posicionando contra as trevas. Está liberando luz sobre ambientes espiritualmente apagados. Está se levantando por sua casa, por seus filhos, por sua igreja, pela sua nação. Em Ezequiel 22:30, o Senhor diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Hoje, Deus ainda procura corações dispostos a estar na brecha. Ele procura aqueles que não se calam diante da injustiça, que não desistem diante da demora, que permanecem orando mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez você nunca tenha se visto como um guerreiro de oração, mas é exatamente isso que o Espírito Santo está despertando em você. Ele quer te dar olhos espirituais para enxergar além do que é visível. Quer te dar sensibilidade para interceder no tempo certo. Quer te usar como canal de restauração na vida de muitos. Porque orar é também lutar, é guerrear em amor, é declarar vida onde só há morte, esperança onde só há dor, salvação onde só há trevas. E quando você ora com fé, mesmo que ninguém veja, o céu se move. Correntes são quebradas, corações são alcançados, caminhos são abertos. Você pode mudar gerações com suas orações, pode salvar vidas com seu clamor, pode romper ciclos espirituais com sua fidelidade em se ajoelhar, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa palavra te despertou, escreva nos comentários: quero ser um intercessor segundo o coração de Deus. Que essa decisão marque o início de um novo tempo de autoridade e propósito em sua vida. À medida que a oração se aprofunda, o Espírito Santo começa a revelar não apenas o que está ao nosso redor, mas o que está dentro de nós. Ele ilumina os cantos escuros da alma, onde escondemos dores antigas, mágoas não curadas, pecados camuflados. Não é para nos envergonhar, mas para nos curar. Porque quem ora com sinceridade será transformado de dentro para fora. É impossível manter uma vida de oração verdadeira e continuar o mesmo. A presença de Deus purifica, a presença de Deus confronta, mas, acima de tudo, a presença de Deus liberta. Quando o Espírito nos toca, Ele arranca o peso do orgulho, limpa os resíduos da incredulidade, quebra os hábitos que nos afastam do Pai. Ele nos esvazia do que é terreno para nos encher do que é eterno. Em Salmos 139, 23, 24, o salmista declara: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é ousada. Ela entrega o controle a Deus. Ela diz: Senhor, mesmo que doa, muda o que for preciso em mim. E esse é um dos maiores atos de maturidade espiritual. Não apenas pedir bênçãos, mas pedir transformação.
Porque mais do que viver confortavelmente, o Espírito Santo quer que vivamos em santidade. Mais do que nos proteger de problemas, Ele deseja nos libertar de tudo que nos contamina por dentro. Ele quer nos limpar do medo, da inveja, do ressentimento, do egoísmo. Quer moldar em nós o caráter de Cristo com mansidão, domínio próprio, compaixão, verdade e amor. A oração se torna esse lugar de renovação diária, um banho espiritual, um novo começo, todas as vezes que dobramos os joelhos. E quanto mais nos rendemos, mais livres nos tornamos. Quanto mais deixamos o Espírito sondar nosso interior, mais nos parecemos com Jesus. Então, não fuja desse processo. Entregue-se, diga como Isaías: "Eis-me aqui, Senhor", e permita que Ele te refaça. Se essa mensagem encontrou eco em seu espírito, escreva nos comentários: "Espírito Santo, limpa o meu interior." Que essa decisão se torne o início de uma transformação profunda e duradoura. Quando a oração se torna parte da nossa essência, não somos apenas transformados por dentro, somos chamados a transformar o mundo ao nosso redor. O Espírito Santo não nos enche apenas para que nos sintamos bem, mas para que sejamos luz em meio às trevas. Somos chamados a ser sal da terra, voz profética, mãos estendidas, corações abertos, e é da oração que nasce essa ousadia. Uma vida cheia de oração não se contenta em sobreviver. Ela floresce, ela frutifica, ela incomoda o inferno e atrai o céu. Ela afeta ambientes, muda atmosferas, influencia pessoas sem precisar de palco ou aplausos. Porque quem ora de verdade carrega o perfume da presença de Deus. E isso é impossível de ignorar. Atos 4:31 nos dá um retrato disso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. A oração que nasce do Espírito não nos deixa passivos. Ela nos impulsiona, ela nos move, ela nos faz enxergar os perdidos, os feridos, os que ainda não experimentaram o amor de Deus. E então, começamos a viver com propósito. Nossa fé se torna ação. Nosso clamor se torna missão. Não importa a sua idade, sua história ou sua limitação. Se você ora, você pode ser usado por Deus. Se você ouve a voz do Espírito, Ele te conduzirá onde você nunca imaginou. Ele abrirá portas, trará conexões divinas, colocará palavras certas na sua boca. Tudo começa na intimidade, tudo nasce na oração. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito. Não apenas cheios de informação bíblica, mas cheios de fogo, de graça, de misericórdia, de verdade. Gente que ora e age, gente que ama e serve, gente que vive o Evangelho com coragem e compaixão. Se você deseja ser essa pessoa, escreva nos comentários: "Quero ser usado por Deus." E permita que essa entrega se torne um divisor de águas na sua jornada com o Senhor. Chegamos ao fim desta jornada de oração, mas que seja apenas o começo de um novo capítulo em sua vida espiritual. Que você não volte à rotina de sempre, mas que permaneça firme, com o coração aberto, disposto a crescer, a buscar, a viver em comunhão verdadeira com Deus. Lembre-se, a oração é a ponte que liga o céu à terra dentro do seu coração. É o meio pelo qual o Espírito Santo trabalha para transformar impossíveis em milagres, fraquezas em força, dúvidas em certeza. Nunca subestime o poder de uma oração sincera, pois ela move o coração do Pai e abre portas que nenhum homem pode fechar. Entregue-se, confie, espere com fé. Ainda que a resposta pareça tardar, Deus está trabalhando no invisível. A sua fidelidade é constante, seu amor é imutável, e Ele nunca abandona aqueles que o buscam de todo o coração.
Como diz Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz guarde você hoje e sempre. Que a alegria do Senhor seja a sua força em cada passo. Que o Espírito Santo continue guiando, ensinando, confortando e fortalecendo sua caminhada. Agora, diante do Senhor, faça esta oração comigo. Pai amado, eu me entrego a Ti. Quero viver em oração constante, cheio da Tua presença. Quero ouvir Tua voz, sentir Teu amor e ser usado para Teu reino. Espírito Santo, vem habitar em mim, guia-me e renova-me cada dia. Que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e graça. Em nome de Jesus, amém. Se este momento tocou seu coração, escreva nos comentários: aqui está minha vida, Senhor, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé hoje.